Boa noite a todos, com muita alegria então que nós começamos mais um encontro sobre as catequeses do Papa Francisco. Hoje nós refletiremos sobre a catequese 14, cujo tema é a oração perseverante. Então você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, convido você a se inscrever no nosso canal e deixar também a sua curtida aqui embaixo, né? E se você gostou, indique também esse canal para que outras pessoas possam conhecê-lo, ok? Meu nome é Ramon Gimenez e vamos começar então o nosso bate-papo sobre a catequese 14, a oração perseverante. Gente, semana passada, dentro das características da oração que o Papa Francisco apresentava para a gente, ensinadas por Jesus Cristo no Evangelho, a primeira delas era a oração como primeiro desejo do dia, a segunda, a oração com insistência, a terceira, a necessidade da solitude, né, ou da solidão, e por fim, percebermos que tudo nos vem de Deus e para ele volta. E o Papa Francisco, ele acha por bem, depois de ter falado como a segunda característica a insistência na oração, ele resolve conversar com a gente sobre a perseverança na oração, a persistência da oração, né? E eu havia comentado com vocês na semana passada que eu tinha lido numa das catequeses que alguém lá do Vaticano mesmo tinha falado para o Papa, você fala muito sobre oração, né? E ele começa falando sobre a perseverança na oração, citando esse fato. Então foi nessa catequese, não tinha sido uma passada, não. Tinha sido na catequese 14, onde ele fala, olha, algumas pessoas aqui me falam, você fala muito de oração, não é tão necessário assim. E ele fala, sim, sim é necessário, porque se não rezarmos, não teremos forças para ir em frente na vida. E ele compara a oração ao oxigênio, né? A oração é o oxigênio da vida. A oração, ele define, é atrair sobre nós a presença do Espírito Santo que nos leva em frente. É por isso que temos que falar, é por isso que falo muito sobre a oração, né? Em outras palavras, ele vem dizer para nós que a condição para sermos cristãos é estarmos unidos a Deus. E estar unido a Deus nada mais é do que ter uma vida orante, ter uma prática oracional, bem fugindo daquela prática da oração episódica, de nos corrermos a Deus quando nós temos necessidades, ou em alguns momentos, é aquela presença contínua, é o aproximar-se o coração do coração de Deus. E ele olha novamente para Jesus para falar para a gente dessa prática com perseverança. Primeiro ele mostra que Jesus teve esse diálogo constante, perseverante com o Pai. E a oração, então, vem a ser esse diálogo, como Teresa de Ávila nos lembra, né, de duas almas que se amam. E como ele tinha sempre esse diálogo, então, Jesus é um homem orante, uma pessoa orante. E esse momento é o ponto fulcral, ou seja, é um ponto de equilíbrio, é um ponto de onde brota toda a ação, onde gravitaciona toda a vida oracional, toda a vida missionária também de Jesus, né? Sem esse momento de diálogo com o Pai, as outras ações dele perdem o porquê existir, perde a força, né? E ele vai mostrar para a gente que não somente Jesus tinha uma prática orante, mas ele também exortava os seus a terem essa prática. E no Evangelho segundo Lucas, ele pega 3 parábolas, né? E aqui a gente usa, no texto, ele coloca lá o Evangelho de Lucas. É uma forma costumeira. E a gente gosta de falar
citar o Evangelho segundo Lucas. Só uma pequena curiosidade, tem diferença as duas? Evangelho de Lucas e o Evangelho segundo Lucas? O que vocês acham? Tem, mas segundo Lucas, que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ótimo, Adriana. O Evangelho é quem? Jesus Cristo. É Jesus Cristo, né? Então, quando coloca aqui o Evangelho de Lucas, certamente é um probleminha de tradução, né? Como eu pego esse texto já traduzido no site do Vaticano, eu deixo essa mesma tradução. Se a gente fosse trabalhar na tradução, se fosse uma coisa para ser impressa mesmo, a gente poderia colocar o Evangelho segundo Lucas, né? Ou seja, o Evangelho é sempre de Jesus Cristo. Ele é a palavra da salvação. Ele é o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Segundo por quê? Narrado por uma teologia de Lucas, por uma teologia de Mateus, de Marcos, de João, né? Então aqui a gente vai visitar o Evangelho segundo Lucas e vai em 3 parábolas, né? Capítulo 11 e 2 no capítulo 18. Essas 3 palavras essas 3 palavras nos falam da oração. E a primeira questão que nós colocamos ontem à noite era justamente essa. Quais são os ensinamentos que as 3 palavras sobre a oração, que se encontram em Lucas, ensinam para a gente, nos apresentam? Quais são esses ensinamentos? A primeira parábola é lá em Lucas 11, 5, 8, né? Aquele homem que chega e bate na hospedagem pedindo pão, porque um amigo dele chegou na casa dele e ele está precisando de pão, o cara não quer dar porque já está deitado, ele fala assim, é melhor eu levantar e ficar livre dele, senão ele vai ficar batendo aí até tarde. A segunda parábola é da viúva, que vai lá no juiz, né? E o juiz não quer ceder, mas se não for pela amizade, pelo menos pela insistência, ela cede a ele, né? Até para ele ficar livre dela. E a terceira parábola do fariseu e do publicano, que é a mais conhecida por nós, né? O fariseu, aquele que se achava, né? O próximo de Deus, que chegava lá na frente do templo e falava orações em voz alta e fazia aquela coisa toda, e o publicano que está lá no fundo, batendo no peito, falando, Senhor, tende piedade de mim que eu não sou pecador. E Jesus revela que foi a este, na humildade, que Deus escutou, né? Então, nessas 3 parábolas, o que nós podemos aprender delas? Quais são os ensinamentos que essas parábolas nos trazem? A persistência, né? A primeira, né? A primeira foi persistência. Persistência. Essa primeira. A segunda também. Audácia, né? Tipo assim, coragem. Ser tenaz, insistente. Uhum. E a outra, primeira é fé e perseverança, né? Fé e perseverança, que mais? A terceira, humildade, né? Humildade. Que mais? E ter uma disposição corajosa, né? Fala lá embaixo. Uhum. Que mais? Lá no texto fala, né, que é para invocar a Deus, discutir com ele. Uhum. A segunda aí é a questão da justiça também, né? Na segunda, né? Isso. Que mais? A terceira é a pessoa, né, saber que ela precisa orar com humildade e saber que sem Deus a gente nada pode, né? Que a gente precisa sempre ser perseverante, como, né, foi dito, ser insistente, mas ter o coração humilde, né? Uhum. Não podemos ser soberbos, né? Uhum. Padre Zezinho fala assim, se você acha que você está na luz e seu irmão está nas trevas, toma cuidado. Pode ser que você esteja nas trevas. Esteja nas trevas. Ele é muito... ele é muito...
pesado, numas certas ironias, né? E às vezes é isso mesmo, né? O que o publicano fazia era isso, se reconhecia longe de Deus, enquanto que o fariseu se reconhecia, né? E ele até falava, olha, eu me orgulho por ser assim e não ser igual aquele outro que está ali, né? E foi aquele outro que está ali que Deus escutou. Então, e às vezes não pode desistir, né? também não pode, a persistência, né? A insistência e persistência. Mesmo achando que não vai dar certo, a gente tem que continuar. Com certeza, com certeza. Eu gosto de brincar muito com meus alunos, distinguindo para eles o termo insistente de persistente, né? Eu coloco para eles que o insistente é aquele que faz tudo do mesmo jeito, desejando obter um fim diferente. Se eu faço tudo do mesmo jeito, com o mesmo método, empregando as mesmas ferramentas, do mesmo modo, eu vou conseguir ter fins diferentes? Não. Não. O meu fim vai ser qual? Continuar insistindo sem ganhar nada. O mesmo, né? É. Por outro lado, a persistência é eu querer atingir um outro objetivo e utilizar outros métodos, outras forças para atingir esse objetivo. Então, eu sou persistente, né? E, às vezes, na oração é a mesma coisa, né? Por exemplo, Teresinha do Menino Jesus, num texto dela, ela fala que ela não conseguia rezar o terço. Aquela repetição era muito enfadonha para ela e ela não conseguia rezar. Então, ela até recitava o terço em comunidade, mas não era uma prática oracional que unia ela com Deus. Mas ela recitava na comunidade, mas não era a prática preferida dela, né? E tem gente que fica insistindo no mesmo método, no mesmo modo de oração, e fica apenas uma oração verborrágica, né? Uma oração de palavras que não toca o seu coração. E o que ela faz? Ela continua insistindo. Insiste, 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 e nunca consegue atingir uma união com Deus. De fato, se ela está insistindo no modo que não condiz com o estilo dela, ela deve insistir ou deve persistir? Persistir. Persistir. O que seria a persistência aqui, Adriana? Fazer algo diferente que tem mais a ver com ela, né? Fazer algo diferente que tem mais a ver com ela, né? Isso não quer dizer que você não esteja aprendendo um método. Por exemplo, a leitura orante da Bíblia. Nas primeiras vezes que as pessoas vão fazer a leitura orante, as pessoas ficam meio que perdidas. Por quê? Porque a leitura orante é um método de oração que ela por ser método, ela tem alguns passos que a gente precisa seguir. O primeiro passo da leitura orante é o quê? O que o texto diz. E geralmente nesse primeiro passo as pessoas já começam a interpretar a Bíblia. É o momento da interpretação? Não. Não, é o momento da leitura. Ou seja, o que o texto diz? Se a gente for pegar esse texto aqui, o que o texto diz? O texto diz que um homem, Lucas 11, 5 a 8, o texto diz que um homem, o texto diz que Jesus disse que um homem, um amigo, chegou meia-noite para procurar um outro, falando o seguinte: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho para dar nada para ele comer. O outro responde, lá de dentro, a porta trancada. Não me incomode, a porta já está trancada e meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso me levantar para te dar 3 pães. É isso que o texto diz. Se você começar a interpretar o texto, porque Jesus quis dizer isso, esse texto me ensina isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fugindo da leitura orante. O segundo passo da leitura orante, depois que eu vi esse texto todo, depois que eu fui buscar informações históricas para entender por que ele fala que ele não pode chegar até a porta.
Porque os filhos dele estavam entre ele e a porta, ele não podia, para abrir a porta, ele tinha que tirar os filhos dele da cama onde ele estava, as casas eram compostas desse jeito, né? Então eu vou buscar uma fundamentação histórica ainda dentro do primeiro passo da leitura orante. O segundo passo é o que o texto me diz, aí eu vou interpretar. O terceiro passo, o que eu vou dizer a Deus? E o quarto passo, o que eu vejo melhor e vou fazer? Eu estou falando isso para mostrar o quê? Que às vezes o método no começo ele é meio complicado. Então não é por isso que eu vou persistir e buscar um outro método logo no início. Não. Eu vou insistir um pouco para conseguir compreender o método e vou tentar rezar depois com esse método. Se eu não me adequei, eu vou procurar uma meditação, eu vou procurar uma liturgia das horas, vou procurar um outro método que me faça unir a esse Deus, que preencha o meu coração. Tem pessoas que rezam sentadas, contemplando a Deus. Creio que uma forma dessa já requer muito mais concentração, uma meditação muito maior, né? Para você sentar e a sua mente não sair divagando por aí, né? Santa Teresa fala da louca da casa, não sair desesperada por aí. Então, qual que é o meu melhor método? Todos nós temos 5 sentidos. Esses 5 sentidos são os canais pelos quais nós aprendemos as coisas. Quais são os sentidos? Audição. Visão. Visão. Olfato. Paladar e tato. Esses 5 sentidos são os 5 canais pelos quais nós apreendemos as coisas fora de nós e são os 5 canais pelos quais nós nos comunicamos também. Ninguém consegue falar por telepatia, né? Então você experimenta o mundo externo através desses 5 paladares, desses 5 sentidos. E o aprendizado também se dá não para todo mundo do mesmo jeito. Tem gente que vai estudar melhor lendo. Tem gente que vai estudar melhor escutando. Tem gente que estuda melhor repetindo. Qual que é a melhor forma de estudar? A que mais se adapta à pessoa, né? A que mais se adapta à pessoa, a que mais se adequa a você. Se eu estou estudando e não estou aprendendo, se você é estudante, está afundando na prova e continua estudando do mesmo jeito, você está insistindo naquilo, né? É necessário sabedoria para você persistir e mudar o jeito de você estudar. Mutatis mutante, mudando o que deve ser mudado, também na vida de oração. Tem pessoas que rezam pela contemplação, pela visão. Pega um ícone, nossa, e mergulha nele, e reza, e contempla, né? Toda aquela questão anatômica do ícone, as bocas pequenas, os olhos grandes, por quê? Contempla. Nossa, viaja, é assim uma verdadeira união com Deus. Tem pessoa que olha o ícone, não diz nada. Tem pessoa que escuta uma música e consegue rezar com a música. Tem pessoa que escuta a música e a música atrapalha na oração, né? Qual que é a melhor forma de você rezar? A que preenche mais pra gente, né? Aquela que mais diz respeito à sua personalidade, né? Ah, Ramon, então eu vou escolher aqui agora e a missa não me... Não, calma, não é assim. Mesmo na Santa Eucaristia, Sagrada Eucaristia, você tem todo um universo que contempla os seus sentidos ali. Cores, música, olfato, incenso, né? Então tudo isso é uma pedagogia para te cercar, para dizer algo para você. Se não está dizendo ainda, nós já conversamos até na palestra aí, é porque nós não fomos iniciados, nós não aprendemos essa linguagem. Imagina você chegar no Japão, não conhecer a língua japonesa, como que você vai se comunicar lá? Só se você fizer gestos, e alguns gestos que dizem para nós uma coisa, lá diz outra.
né? Então você tem que ser iniciado na língua e na cultura. Para participar dentro de alguns ritos, é a mesma coisa, nós temos que ser iniciados nisso. Nós temos que ser iniciados nessa prática, né? Então, isso é ser persistente. É ser persistente com sabedoria, naquela prática que mais diz respeito a você. E a gente imagina que a vida dos santos, que a vida daquelas pessoas que foram unidas a Deus, foram de uma união assim eterna. Era a vivência do céu na terra. A gente às vezes imagina isso, né? Você pega uma vida da Madre Teresa de Calcutá, né? Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila, para pegar alguns, você pode até pegar outros. A gente fala, nossa, essas pessoas assim gozavam do céu na terra. Será que é verdade isso? Acho que não. Será que é verdade, Adriana? Com certeza não. Com certeza não. Vocês já ouviram falar do Diário de Madre Teresa de Calcutá? Não. Não? Eu vi o documentário. Você viu um documentário. Teresa de Calcutá, a pedido do confessor dela, ela escreveu um diário. E ela pediu que esse diário não fosse revelado. Acho que 18 anos depois da sua morte, ou um tempo depois da sua morte, revelou-se esse diário. E o confessor falou que ele revelava esse diário sem peso na consciência, apesar do pedido dela, porque esse diário faria um grande bem à humanidade. Madre Teresa de Calcutá, todos sabemos quem foi, não sabemos? Aham. Uma Sabemos. santa de quase 1,20 m, pequenininha, mas uma gigante. Uma gigante que tinha uma estirpe nobre, ela era nobre, e ela abre mão dessa casta dela para cuidar daqueles menos favorecidos. E no diário dela, revela-se que ela viveu mais de 18 anos sem sentir a presença de Deus. Ela se ajoelhava diante do sacrário e sentia absolutamente nada. E mesmo assim, ela fazia tudo aquilo que ela fez. E esse fenômeno, vamos dizer assim, espiritual, não aconteceu só com Teresa de Calcutá. Se a gente for pegar os escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, a gente vai ver a mesma coisa. Desculpa eu estar citando mais os santos do Carmelo, mas são os santos que a gente mais transita, né? Que eu mais conheço. E Teresinha, ela fala que em determinado momento da vida dela, ela sentiu dúvida se o céu existia. Porque ela não sentia nem o distanciamento de Deus. Ela não sentia nada. Ela falava, se eu sentisse que Deus estava longe de mim, eu ia estar feliz, porque pelo menos eu estava sentindo a distância dele. E ela ia para a capela e não sentia nada. Imagina alguém estar dentro de uma vida de clausura sem sentir nada, né? Eu separei aqui um trecho de Santa Teresa de Jesus, que diz assim, um fiorete, né, uma historinha, que certa vez ela conversou com Jesus, e ela perguntou para Jesus, meu doce Jesus, qual foi o dia que tu mais me amaste? E Jesus diz para ela, Teresa, o dia que eu mais te amei foi aquele dia em que tu não querias me adorar, mas só para permanecer na minha presença, ficastes contando os tijolos da capela. Né? Ou seja, permaneceu na capela, mesmo sem ter o desejo de me adorar, mesmo sem ter o desejo de estar comigo, mas permaneceu comigo. Né? Isso nos ensina, então, aquilo que o Santo Padre chama do silêncio de Deus. Né? Que é comum a vários santos, a vários místicos, que é comum também às pessoas mortais como nós, né? Não termos o desejo, não termos a vontade, não sentirmos ali aquele frescor na barriga. Isso não é
termômetro para demonstrar se nós estamos rezando ou não. O termômetro para mostrar se nós estamos com uma vida de oração é que essa oração, ela oxigena o nosso corpo e nos leva a ir ao encontro do outro. O outro que é Deus e o outro que é o próximo, né? O que nos prova se nós estamos em vida de oração de verdade é se nós estamos inconformados com a situação atual e agimos de maneira profética, fazendo com que a nossa realidade atual se conforme a cada dia com a vontade de Cristo. É que sejamos fermento no mundo, fermento que é aquilo que faz crescer o reino e sal, aquilo que dá sabor às coisas ao nosso redor. O sabor seria a caridade, a fraternidade, a humanização, né? Então, é um pouco isso que seria o silêncio de Deus, que foi o pedido para vocês refletirem, né? Comum a diversos místicos, a diversos santos. E quem de nós nunca experimentou isso? Quem de nós nunca experimentou essa distância de Deus, essa falta de desejo de rezar? E o que distingue, às vezes, as nossas orações, as nossas ações da ação de alguém que é místico, próximo a ele, é que mesmo sem ter vontade de rezar, essa pessoa reza. E muitas vezes nós, sem ter essa vontade de rezar, nós deixamos para depois. A gente procrastina, né? A gente fala que vai encontrar depois e acaba não encontrando com ele, né? E no finalzinho aqui, o Santo Padre fala dessa oração em Cristo, né? Porque se nós não temos desejo de rezar, é nele que nós rezamos. E ele lembra a frase de Santo Agostinho, que Jesus, sendo sacerdote, ora por nós. O sacerdote é aquele que reza pelo povo, aquele que oferece o sacrifício pelo povo. Sendo a nossa cabeça, a cabeça da igreja, ele reza, ora em nós. E sendo o nosso Deus, a ele oramos, né? Então, Santo Agostinho continua: reconheçamos, pois, nele, em Cristo, nossa voz e a voz dele em nós. Enquanto Assembleia, a nossa voz é a voz do Cristo. Enquanto cristãos, o nosso louvor é o louvor de Cristo, né? E a última frase do Papa é essa: que seja o próprio Espírito Santo, mestre de oração, a ensinar-nos o caminho da oração. E o mais bonito é que ele não fala a ensinar-vos, né, mas a ensinar-nos. Ele se coloca também como sendo um eterno aprendiz nesse sentido. Tá joia?